Nessa aula, nós iremos falar sobre álcoois e éteres, e principalmente as reações que vêm a partir deles. Nós vimos anteriormente que os álcoois podem ser obtidos a partir de alquenos, por meio de três tipos de reação. A primeira delas é a por ácido, com a utilização de ácido, catalisada por ácido, e normalmente ela vai formar um produto Markov-Nikov, onde o hidrogênio vai entrar, na verdade a hidroxila vai formar o álcool, vai entrar no carbono mais substituído. Na segunda a gente tem a oximercuração, onde isso também vai ocorrer, a gente vai ter o produto Markov-Nikov, só que com menos possibilidade de ocorrer rearranjo. E por fim, a gente tem a hidroboração, onde nós temos o produto formado vai ser o anti-Markov-Nikov. Quando nós formos falar das reações que ocorrem a partir dos álcoois, três coisas são importantes. E três características são importantes nessas reações. A primeira delas é que o oxigênio ele é fracamente básico e pode atuar como um nucleófilo. A segunda é que o hidrogênio ele também pode atuar como ácido, protonando algum outro substrato, ou outra substância, outra molécula. E a terceira é que a hidroxila pode ser convertido num grupo de saída. Nós vamos ver que a maioria das reações elas vão ter pelo menos uma dessas três características. Aqui nós temos o álcool sendo convertido num haleto de alquila. Todas as reações convertem essa hidroxila num grupo de saída para que posteriormente ocorra ou uma SN1 ou uma SN2. No primeiro caso, nós temos a utilização de um haleto de hidrogênio, onde há a possibilidade de ocorrer rearranjo e por isso normalmente é utilizada com substratos terciários. E o que ocorre nessa reação? Existe primeiro a protonação do grupo hidroxila, ele se torna uma molécula positiva e, portanto, um bom grupo de saída, e depois ocorre uma SN1, porque existe a formação de um carbocátion no meio, um intermediário, e por fim nós temos um haleto de alquila. Depois disso, nós temos esses dois outros métodos, que é a utilização do tribrometo de fósforo ou do cloro, da utilização do cloreto de tionila. Esses dois métodos utilizam um método mais parecido com a SN2, porque existe a formação de um bom grupo de saída na hidroxila, porém a reação de substituição que vai ocorrer posteriormente é síncrona e, portanto, é uma SN2. Enquanto esse grupo de saída vai sendo deslocado, vai formando a ligação com o íon do haleto. E normalmente, por ser SN2, vai ocorrer principalmente com substratos metílicos ou substratos primários ou secundários. A primeira reação com haleto de hidrogênio, nós já vimos algumas vezes ela na orgânica 1, mas essa do tribrometo e do cloro, essas duas últimas têm um mecanismo bem parecido, então vou apresentar uma delas, mas elas ainda assim são reações diferentes do capítulo, então é válido trazer o mecanismo aqui certinho. A primeira coisa que ocorre é o oxigênio do álcool reagindo como nucleófilo e deslocando, atingindo, doando elétrons para o fósforo, enquanto o bromo é deslocado. Com isso, nós temos um íon brometo, ou seja, um nucleófilo presente ali no meio, e o álcool, a hidroxila do álcool se tornou um bom grupo abandonador, ele está positivo e tudo mais. Numa segunda etapa, nós temos o íon brometo agindo como nucleófilo e deslocando esse grupo de saída e formando um haleto
de alquila a partir do álcool. Em alguns casos, é necessário você transformar essa hidroxila num bom grupo de saída, quando tratamos de álcoois, para depois fazer uma outra reação com outro tipo de nucleófilo. E para isso, nós temos alguns grupos de saída muito utilizados, que são o grupo mesila, tosila e trifila. Falando um pouco do mecanismo e também para a gente entender as consequências desse mecanismo para o produto final formado, nós temos aqui o álcool. O oxigênio desse álcool vai doar elétrons para o enxofre, deslocando essa dupla e formando um oxigênio negativo aqui. E posteriormente essa dupla retorna, expulsando esse grupo cloreto. Por fim, uma molécula de piridina captura esse hidrogênio, deixando esse grupo neutro. É interessante a gente perceber que mesmo que o átomo de carbono que está ligado à hidroxila inicialmente, ele não muda sua configuração. E isso vai ocorrer em vários outros momentos que o álcool se torna, a hidroxila do álcool se torna um bom grupo abandonador. Então, isso é importante salientar, principalmente quando se trata de um centro quiral. Nós falamos sobre formação de grupos abandonadores, bons grupos de saída, mas também pode ser que em uma reação você queira proteger aquela hidroxila, porque querendo ou não, ela é bastante suscetível a reagir com alguns reagentes que talvez a gente queira que uma reação não ocorra naquela parte da molécula. Enfim, um grupo utilizado é o terc-butil-cloro de metilsilano. Ele não vai também inverter a configuração ali do carbono ligado à hidroxila, mas vai proteger aquele álcool de sofrer várias reações. Obviamente é uma reação reversível, de maneira que ao você adicionar alguma substância que possa trazer para o meio o íon fluoreto, esse íon vai restaurar o álcool se ligando ao grupo que anteriormente estava ligado à hidroxila. Nós já falamos que o álcool ele tem o hidrogênio relativamente ali, fracamente ácido. E muitas vezes é necessário, é desejado formar um alcóxido a partir do álcool. E para isso aqui nós temos algumas bases que são mais básicas do que o álcool em si, que podem ser utilizadas para a formação de alcóxido. Então, para formar esse alcóxido, caso seja o objetivo, basta usar qualquer uma dessas que tenha um nível de basicidade maior do que ele, para que essa reação possa ocorrer. Uma reação onde é necessário termos um alcóxido é a síntese de éteres, onde você tem o alcóxido, que pode ser obtido pela essa reação que a gente acabou de falar, que é a partir de um álcool, você adicionar uma base forte, e um haleto de alquila, que a gente já viu também como obter a partir de álcool. Com isso, é necessário ocorrer uma reação de substituição, porque você tem um grupo abandonador e um nucleófilo. Para garantir que isso ocorra, uma substituição, normalmente se opta por utilizar a SN2. E para a SN2 ter o maior rendimento possível, normalmente são utilizados
é preciso ser utilizado, na verdade, um haleto de alquilo que seja primário ou secundário, ou metílico, no caso, e já que a gente já tem um bom nucleófilo, que é o alcóxido. Esse tipo de reação ela é interessante justamente porque você consegue formar éteres com lados diferentes, enquanto outras reações que também é possível obter o éter, muitas vezes você se limita a ter apenas éteres que tenham lados iguais, como vai ser a próxima, inclusive, que nós veremos. Aqui nós temos um outro método, onde você utiliza um álcool e ácido a uma temperatura um pouco mais branda. Caso a temperatura chegue a 180, seja muito alta, provavelmente vai ocorrer uma formação de um alqueno. Mas caso ela seja um pouco mais baixa, existe a possibilidade da produção de éteres. E esses éteres, existe a limitação de que para ter um bom rendimento, você precisa ter o objetivo de formar éteres com os dois lados iguais, como é esse último aqui, né? O éter final. Então, a primeira coisa é a protonação da hidroxila. Esse álcool hidroxila protonado vai reagir com outra molécula de álcool, que vai atuar como nucleófilo e deslocar essa molécula de água como grupo de saída. Nós ainda temos um substrato protonado, então essa outra molécula de água vai capturar esse hidrogênio restaurando a molécula, o íon hidrônio, restaurando ela mesma como ácido e formando um éter no final. E perceba que os dois lados são iguais. Caso esses lados não sejam iguais, você não consegue garantir que o produto final seja exatamente o que você quer. Se você colocar dois tipos de álcoois ali naquela reação para reagir, não necessariamente você consegue garantir que um lado vai ser de um álcool e o outro lado vai ser de outro. Então, essa reação tem essa limitação de que ela só consegue produzir com eficiência éteres que os dois lados sejam iguais. Bom, aqui nós temos o outro tipo de reação, que é no anel de um epóxi. Esse tipo de anel ele é bastante tensionado, ele pode ser aberto ou por base ou por um ácido. Nesse primeiro caso, nós vamos ver aqui por base. E como o mecanismo por base, obviamente, né, e por ácido são diferentes, dependendo do substrato que está sendo utilizado, dependendo do anel ali de epóxi que você está utilizando, também vai formar produtos diferentes, se você usa base ou se você usa ácido. Quando você usa base, o nucleófilo, que é a base ali, forte, vai reagir de um lado e esse oxigênio do epóxido vai se soltar para o outro, formando um íon alcóxido. Esse íon vai capturar um outro hidrogênio e formar uma hidroxila do outro lado também. Então, nós vamos ter, nesse caso, uma função éter ali e uma hidroxila aqui. E é restaurado o alcóxido do outro lado. Essa reação é por SN2, então todas essas características da SN2 que favorecem o produto final devem ser consideradas. Outra forma de você obter a quebra desse anel, né, no caso, a abertura, é utilizando um ácido. Então, você coloca um ácido, ele vai protonar o oxigênio ali do epóxido, e um outro nucleófilo fraco, presente no meio, pode ser o próprio solvente, vai atuar como nucleófilo ali e desprender esse grupo de saída ali que está positivo. Com isso, uma outra molécula de água vai capturar o hidrogênio da parte protonada e formar uma outra hidroxila do outro lado. É interessante a gente lembrar que aqui a gente trabalha com nucleófilo fraco e um substrato que já está protonado. Isso colabora muito para que uma reação de SN1
ocorra com mais facilidade. Então, todas as características do produto de uma SN1 ou até mesmo de condições que favoreçam a SN1 vão ser utilizadas nesse tipo de reação. É interessante falar também que os éteres eles podem ser quebrados. Eles não são muito reativos, mas eles podem ser quebrados por ácidos fortes. Então aqui a gente tem uma reação do oxigênio do éter capturando o próton de um ácido forte, mais precisamente de um haleto. E esse substrato protonado depois reage com o íon brometo, formando um brometo de etila, nesse caso, e um álcool do outro lado. Esse álcool pode reagir novamente, protonando, tornando a hidroxila um bom grupo de saída, e por fim, depois reagindo com o brometo. E no final, nós vamos ter um brometo de alquila e também a molécula de água. É interessante também a gente falar sobre alguns métodos para a formação daquele epóxido que a gente falou. Um desses métodos é utilizando o MPCBA junto a um alqueno e por fim nós vamos obter um epóxido a partir disso. Ok, nesse exercício que nós vamos fazer aqui, ele não chega a requerer assim muitos conhecimentos de mecanismo, nem nada, não pede para você fazer um mecanismo, mas a partir aqui do álcool, você tem que acabar prevendo que tipo de produto você vai obter quando adicionado alguns outros reagentes, que são esses aqui que a gente vê na figura. Então, vamos começar aqui com a letra A. A gente vai perceber que todos esses reagentes vão acabar trazendo reações que tenham aquelas três características que a gente falou, que é utilizando a característica que o hidrogênio é um pouco ácido, no álcool, no caso, né? O oxigênio também tem um caráter mais nucleófilo, e dependendo do reagente que você for utilizar, algumas dessas características vão ser importantes aqui. Então, vamos começar pelo produto A, que você tem aqui um hidreto, né? Um hidreto que é extremamente básico, mais básico do que o álcool, e, portanto, ele vai explorar essa característica do álcool de protonar esse reagente e se transformar num alcóxido. Então, a partir desse reagente, nós vamos ter um alcóxido aqui. Esse hidreto vai capturar esse hidrogênio e formar um alcóxido. Com esse alcóxido, a gente vai reagir um haleto de alquila. Esse haleto de alquila vai funcionar como substrato, enquanto o alcóxido vai funcionar como nucleófilo, e nós vamos ter aqui uma SN2, uma reação de substituição. Não precisa nem falar que é uma SN2, não, mas de qualquer forma a gente vai ter uma substituição aqui. Esse grupo do bromo vai abandonar e o alcóxido vai reagir como nucleófilo. Na letra C aqui, a gente tem um grupo mesilato, né? Que transforma a hidroxila num bom grupo abandonador sem inverter a configuração do carbono ligado. Nesse caso, a gente não tem muito problema com isso, principalmente porque aqui não é um centro quiral. Então, o que vai acontecer? Você tem aqui o álcool normal, na letra C, só que ligado à hidroxila, você tem um grupo mesilato, que pode ser representado dessa forma. Então, aqui a gente tem um bom grupo de saída e é adicionado um outro reagente que tem uma capacidade nucleofílica. Então, o que pode ocorrer aqui é uma reação de substituição, mais precisamente uma SN2, já que o nucleófilo utilizado é um bom nucleófilo.
E aí, agora sim, isso aqui vai sair e existe uma inversão de configuração desse carbono aqui. Mas a gente não precisa preocupar muito com isso, porque não é um centro quiral aqui nesse caso. E mais uma vez a gente obteve um éter. Esse aqui é a mesma coisa, também é um grupo que vai tornar essa hidroxila um bom grupo abandonador. Então, novamente, a gente vai ter aqui o álcool, só que ligado a ele vai ter esse outro grupo aqui. Esse tosilato aqui significa todo esse reagente fora o cloro. E, por fim, você tem um bom nucleófilo novamente, né, que é o iodo aqui. Então, ele vai deslocar esse grupo abandonador e a gente vai ter como produto da letra F um haleto de alquilo. Beleza. Na letra G, nós vamos ter, igual eu falei naquele outro exemplo, um ácido, só que numa temperatura um pouco mais branda do que se fosse ocorrer uma desidratação para uma formação de um alqueno. Como essa temperatura está um pouco mais branda, a gente vai ter só a formação de um éter. E um éter onde os dois lados vão ser iguais ao do álcool. Beleza. Aqui na letra H, a partir do álcool, nós vamos utilizar um reagente que atua como um grupo de proteção e que vai se ligar aqui à hidroxila. Então, vou pegar a caneta aqui de novo. Nós vamos ter aqui o álcool, o oxigênio, mais o grupo. Vou botar a sigla, né, só para não ficar tão grande aqui. Ao adicionar um outro reagente com o íon fluoreto, nós temos o deslocamento e restauração desse álcool, do jeito que ele era antes. Na letra J, nós temos um álcool e a adição do tribrometo de fósforo. E quando a gente utiliza esse reagente, a gente já viu o mecanismo mais ou menos antes. Nós vamos ter a formação de um haleto de alquila no lugar da hidroxila. Já quando a gente utiliza cloro de tionila, nós vamos ter a formação de um haleto de alquila novamente, só que nesse caso a gente vai ter o cloro no lugar da hidroxila. Por último, nós vamos ter aqui uma adição de um ácido. Esse ácido vai protonar essa hidroxila também e depois o bromo vai reagir como nucleófilo. E nós vamos ter novamente um haleto de alquila nessa letra L. A gente já viu, nesse caso, a gente não está tratando com um centro estereogêneo aqui ligado à hidroxila, então acaba que é bem simples achar os produtos. Mas caso isso seja uma realidade no álcool de partida, é importante a gente ver se vai ocorrer uma SN1 ou uma SN2 para saber se vai inverter a configuração ou se vai simplesmente ocorrer uma mistura racêmica ali de produtos. Esse outro exercício aqui ele é um pouco mais simples, onde nós vamos ter aqui um álcool e a partir dele é adicionada uma base forte. Então, quando é adicionada uma base forte, ele vai reagir como ácido e aqui nós vamos ter um alcóxido. Esse alcóxido vai reagir com esse epóxido. Então, a gente vai considerar uma reação abertura de anel com base. E quando esse anel é aberto aqui, que vai ser a letra B, né? A gente tem esse lado aqui do alcóxido. Ele vai entrar aqui. Esse carbono aqui, esse outro carbono aqui. E formar um outro alcóxido. Só que num segundo momento é adicionado ácido. Então, a gente não vai ter no final um alcóxido, mas sim
um álcool em si, nessa pontinha aqui do final. E aqui no meio nós temos um éter. Depois disso, nós temos um grupo mesilato aqui, que vai reagir com essa hidroxila e formar um bom grupo abandonador. Vou até colocar ele aqui do lado, para a gente poder visualizar melhor. Essa perninha, o oxigênio, mais um carbono, mais um carbono. Aqui a hidroxila, só que aqui vai ter um grupo mesilato, quando ele reage aqui. E depois disso, bom, esse vai ser produto C. A partir desse produto C é adicionado esse outro composto aqui, que a gente pode ver que é um alcóxido, ou seja, um bom nucleófilo, que vai reagir aqui, junto a esse substrato principal. Isso aqui vai sair como um grupo abandonador. E por fim, a gente vai ter representar essa parte aqui, oxigênio. Agora esse oxigênio vem aqui desse nucleófilo que a gente utilizou no final, mais essa perninha. E esse aqui é o produto D. Bom, aqui nós temos outro tipo de exercício focado, né, nos epóxidos. Então, nesse primeiro caso, a primeira coisa, você tem o epóxido e você vai adicionar uma base. Então, vou representar aqui o epóxido. Aqui você tem o epóxido. Você tem aqui um bom nucleófilo. Vou botar aqui. A princípio. Então, o que vai ocorrer nesse caso, por você ter um bom nucleófilo, vai ser uma SN2. Uma reação com base. Então, esse nucleófilo vai entrar no lado onde for menos substituído, ou seja, nesse lado aqui, e abrir esse anel para esse lado. Aqui nesse exercício ele pede só o produto final mesmo, ele não pede para você fazer um mecanismo certinho, não. Então, depois disso, você vai ter aqui um oxigênio, um alcóxido desse lado, formando esse produto. Num segundo momento, é adicionado um outro haleto de alquila. Esse haleto de alquila, ele vai reagir com essa parte negativa aqui, esse oxigênio negativo que vai atuar como nucleófilo, novamente numa substituição. Esse grupo aqui vai abandonar, isso aqui vai se ligar aqui. E por fim, nós vamos ter, vou representar esse produto aqui de novo, e aqui esse grupo metil. Já nesse outro caso aqui, nesse primeiro caso é importante ver esse primeiro movimento aqui que ocorre, como que é quebrado esse anel. Poderia ser quebrado pelo outro lado? Poderia, mas nesse caso ele é quebrado... Na verdade, não poderia ser quebrado pelo outro lado, é uma reação que normalmente não é favorecida, já que o que ocorre é uma SN2. Beleza. Nesse outro momento, nesse segundo momento aqui, a gente já tem a abertura do anel por um ácido. Então, vou deixar como exercício para vocês ver a diferença, né? Fazer esse mecanismo assim para descobrir o produto e perceber essa diferença de produto esperado a partir de uma abertura por ácido. Nesse segundo caso aqui, nós temos um outro tipo de reação também. Nós temos um éter, e o éter ele não é muito reativo não, mas quando ele reage com um ácido, ele é capaz de formar um haleto de alquila, dependendo do ácido utilizado. Porque esse oxigênio ele pode ser protonado, representar aqui, e aí ele se torna um bom grupo abandonador. Aqui nós temos um bom nucleófilo, que é o cloreto. Esse cloreto vai entrar aqui
nesse grupo aqui menos substituído, tirando esse grupo abandonador todo para cá. Então, nós vamos ter isso aqui, tá? Mais uma letra de alquilo. Isso aqui é um tipo de abertura na verdade, abertura não, uma clivagem de éteres que pode ocorrer, e como existe só um equivalente da molécula aqui de ácido, de haleto de alquilo, nós vamos ter apenas um haleto de alquilo aqui, um deles. Essa reação poderia continuar se a gente tivesse um excesso de ácido clorídrico aqui no meio. Nesse caso, a gente tem um reagente básico ou nucleofílico junto com o éter. E o éter ele não vai reagir porque a molécula não, né? O átomo mais reativo aqui nesse caso seria o oxigênio. O oxigênio ele já tem esse caráter mais nucleofílico, mais básico. Ele não vai reagir com outra substância que também tenha esse mesmo caráter. Então, essa reação não vai ocorrer. Não tem nada que possa ocorrer aqui nesse éter quando você adiciona uma base junto a ele. Bom, é isso. A gente já viu alguns exercícios que podem ser importantes para fixar alguns conteúdos mais relevantes assim da matéria. E nosso aulão sobre álcool e éteres é basicamente isso. Obrigado por acompanhar até agora e bons estudos para vocês.